Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Vamos ler de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 5, primeiro parágrafo. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Nesta oportunidade, abriremos espaço para uma reflexão em torno de 3 aspectos: a violência infantil, a obsessão infantil e a bênção da profilaxia espírita. Fazendo já uma referência aos 164 anos de O Livro dos Espíritos, agora no próximo domingo, dia 18, há uma celebração significativa desta obra monumental. Nós recordaremos a pergunta 384. Qual é a primeira manifestação do Espírito ao nascer, da criança que está reencarnando? O choro. E por que chora a criança? A medicina tem uma explicação respeitável. Mas os espíritos responderam a Allan Kardec que se trata de uma sabedoria divina, porque se a criança não se manifestasse nesse primeiro momento, nesse processo reencarnatório, através do choro, ela que ainda não fala,
ela não inspiraria a mãe, em especial, os cuidados necessários para a sua existência. Então, os choros é a primeira manifestação do espírito reencarnante. E nós queremos aproveitar a oportunidade para abrir essa reflexão, porque a violência, sem dúvida, ela nos estremece ainda. A violência de toda ordem, moral, física, psicológica, abusos. E a violência contra a criança, ela nos deixa estarrecidos a todos nós. E ela está muitas vezes ligada a processos obsessivos. Por isso, nesta oportunidade, queremos abrir espaço para os adultos que nos ouvem sobre a importância da evangelização infantil, sobre a importância da profilaxia espírita, a boa leitura nessa fase infantil. Chico Xavier teve ocasião de dizer, e nós vamos ler a resposta que ele deu quando lhe perguntaram sobre a obsessão infantil. Por quê? E o anjo da guarda? E a proteção dos pais ou do adulto? Então Chico diz: eu já presenciei alguns casos de obsessão com crianças. Raramente acontecem. No período da infância, o espírito conta com a proteção natural que o imuniza contra os ataques de seus desafetos, dos seus inimigos desencarnados. Mas quando o ódio é muito entranhado, o espírito obsessor se mostra implacável, enquanto não consegue seus objetivos de vingança, não abandona a vítima. Por esse motivo, diz o Chico, vemos crianças morrerem, desencarnarem barbaramente, serem alvos de sequestros, estupros, pancadaria por parte dos pais, com sequelas cerebrais irreversíveis. Pois é do ponto de vista espírita que fazemos essa análise, do ponto de vista espírita. Aqui está a chave que muitas vezes procuramos abrir a porta do entendimento diante de casos que nos chocam. Referimos-nos à violência contra crianças. E é nesse momento que a doutrina espírita abre um leque de possibilidade a esses pais, a essas famílias, quando é necessário apresentar Jesus às crianças. Melhor seria antes mesmo dela reencarnar. Mas muitos pais, muitas mães despertam para essa necessidade quando se veem com os bebezinhos nos braços, embalando-os com toda a ternura. É nessa hora que é necessária não apenas a preocupação com as coisas da matéria, com as roupinhas, com o quarto enfeitado, tudo isso faz parte e é importante. Mas é preciso pensar além. É preciso lembrarmos-nos de que Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas. Mas não podemos parar aqui, porque ele continua: e não as impeçais. E como é que nós não impedimos a criança, a ida dela até Jesus? Nós espíritas
Contamos com a bênção da evangelização, do culto do evangelho no lar, das reuniões doutrinárias agora online, da oração no lar, daquele momento quando a criança se coloca no leito para o repouso do corpo, que a mãe então pega, toma desta obra da Meimei, Pai Nosso. Aqui a benfeitora espiritual tece comentários, criou histórias belíssimas que fazem com que o espírito recorde as lições que aprendeu no plano espiritual, das quais não se pode esquecer. Ah, mas a minha criança conhece essa obra desde os 2 anos, agora já está com 7. Tenha certeza, pai, mãe, avô, avó, aquele adulto responsável pela criança, nunca é demais uma boa leitura. Se aos 4 você apresentou para a criança as páginas cintilantes deste livro, aos 6 ela apreenderá muito mais, porque já desenvolveu o seu intelecto, a parte emocional, psicológica, tudo se aprimorou nesses 2 anos, dos 4 aos 6. É muito importante que a criança vá para o leito, que ela durma com a mente povoada, como diz a Meimei, alimentada espiritualmente, de boas palavras, de bons exemplos. E queremos também aproveitar a oportunidade, porque este mês também é o mês do livro, o livro espírita, o livro infantil, para comentarmos apenas o prefácio deste livro. Escola no Além, através da mediunidade impoluta de Chico Xavier. Aqui, a autora espiritual, Claudinha Galassi, narra como nasceu este livro. Como nasceu? Ela conta que, junto com 200 professoras no plano espiritual, ela que desencarnou tão jovem, aos 18 anos, depois daquele período de adaptação. Acredito que tenha passado uns 5 anos, porque ela foi convidada a trabalhar num instituto de apoio e amparo à infância. Porque aqui nós temos esses institutos abençoados, cópias ainda imperfeitas do que existe perfeitamente estruturado do outro lado da vida. E a Claudinha foi trabalhar ali naquele instituto, onde, ouvindo as crianças, os seus lamentos, a saudade do lar, ela pôde desenvolver um projeto maravilhoso. E este projeto foi alvo de concurso. E a Claudinha ficou em primeiro lugar. Aqui é o retrato da vida espiritual da criança. E o prêmio foi lançar o livro, junto com 5 examinadores espirituais, uma banca. O dela venceu, o relato dela venceu. Mas não só esse relato fez parte da biblioteca do mundo espiritual. Ela teve permissão para trazer através do lápis de Chico Xavier, para que nós aqui na Terra tivéssemos uma noção de como funcionam estes institutos no plano espiritual. O cuidado que se tem com a infância, preparando-a para o retorno. E quando chega aqui, muitas vezes nos preocupamos apenas em olhar se a criança não vai para a rua, se não vai atravessar uma rua, se está sozinha na porta de casa, o que não pode, o que não deve. Mas os cuidados são muito maiores, principalmente aquelas crianças que reencarnaram sob os cuidados do anjo de guarda, de espíritos protetores, de uma equipe amorosa que nesses institutos de amparo à infância ficam resguardando esse ente que retorna à Terra.
porque muitas delas vêm são alvos de obsessores, desses espíritos que as odeiam, débitos do passado. E agora é preciso desvincular definitivamente para que tanto esse irmão infeliz aprenda através do amor a seguir o outro caminho, o caminho do bem, quanto o encarnado fique resguardado desses assédios. É por isso que ainda vemos na terra esses crimes hediondos que nos deixam estarrecidos todos nós, que nos comovem até as lágrimas, porque são praticados com requinte de crueldade. É preciso proteger a criança, é preciso dar-lhe o alimento para o corpo, mas, sobretudo, alimentar a alma, alimentar o espírito com bons exemplos, com boas vivências, com o Evangelho de Jesus, com as lições que engrandecem o ser e o renovam espiritual e moralmente. Então, neste mês em que celebramos o Livro dos Espíritos, o livro infantil, o livro Espírito Infantil, vamos presentear as crianças com essas obras, que os pais, que os adultos tenham paciência para lerem no leito quando a criança se prepara para dormir, porque estamos salvando os nossos filhos, as nossas crianças, resguardando-as com a profilaxia espírita do assédio desses irmãos que ainda não se dão conta do amor de Jesus, que não sabem amar-se, portanto não amam ainda a ninguém. Há tantas obras espíritas infantis. Foi o próprio Chico quem disse também numa entrevista, a época em que escasseavam a literatura infantil: dia virá em que corações abnegados, corações dóceis, sensíveis, vão escrever livros dedicados à infância espírita. E aí temos um acervo maravilhoso. Saudemos o livro Espírita Infantil. Cuidemos do espírito infantil que está sob a nossa guarda, resguardando-o com afeto, sob a proteção do amor de Jesus. Reflitamos neste momento do tema abordado: os inimigos desencarnados, a violência infantil e a profilaxia espírita. E que a paz de Jesus, o amigo de todas as crianças, que um dia disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos,
Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem preocupação única, intercedei comigo a favor deles,
Fazei brilhar a seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, suplicamos por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos,
Bondosos Espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 22 de dezembro de 1995. Conselhos a meu filho. O cristão e o evangelho. O cristão, diante do bem a fazer e do trabalho a executar, diz assim: amanhã eu o farei. O evangelho replica: amanhã não, hoje. O cristão, um tanto mais esclarecido, diante do bem a fazer e do trabalho a executar, diz assim: hoje eu o farei. O evangelho replica: hoje não, agora. O cristão que já se incumbiu da própria vontade do Mestre em si mesmo, diante do bem a fazer e do trabalho a executar, diz assim: já estou indo. E o evangelho replica: vamos juntos. E o evangelho, meu filho, é Jesus. Corina Novelino. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.